E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez trouxe para vocês um vídeo de review, uma review diferente porque é a review de um primeiro capítulo de um novo mangá que saiu. Bem, estou fazendo essa review basicamente contra a minha vontade, porque eu não queria fazer essa review, mas já que vocês insistiram tanto, né, que vocês não me pedem chorando que eu não faço rindo. Então, com vocês aí, a review do primeiro capítulo do mangá Eden Zero, o novo mangá do Hiromashima, vulgo autor de Fairy Tail, após a vinheta. Lembrando que esse vídeo ele vai estar repleto de spoilers, então se você ainda não leu esse primeiro capítulo, vai lá ler ele antes e aí depois você volta aqui, porque eu vou comentar ele inteiro. E também que esse capítulo está sendo vendido pela JBC. Então se você aí é um desses que não aprova a pirataria e quer comprar um mangá licenciado, eu também vou deixar um link aí da Amazon que você pode adquirir o volume, tudo bem? O mangá ele começa com o personagem principal da história, que se chama Shiki, quando ele era criança. E ele estava lá vendo o céu no que ele vê algo que parece ser uma estrela. Aí ele pergunta pro vô dele, que é uma máquina, o que é aquilo. E o vô dele fala que é um dragão. Só que aí esse vô dele é corrigido por uma outra máquina chamada Michael, fala que não é um dragão, que é uma estrela cadente. Aí depois a gente tem um diálogo do avô do Shiki falando para ele que a amizade é tudo. E que se ele tiver amigos que chorem por ele, é para ele nunca deixá-los ir embora. Daí nós somos trazidos aos tempos atuais e apresentados a outra protagonista da história, que é a Rebecca. Ela tem um gatinho chamado Happy, que é aquele mesmo do Fairy Tail, ele só não tem as asinhas lá para voar, mas é o mesmo gato, né? O formatinho dele é o mesmo. E ela tem um canal de vídeos e o sonho dela é atingir 1 milhão de seguidores. E ela viaja pelos lugares para encontrar coisas legais para ela gravar, né? Ela viaja na sua nave. Nisso ela acaba chegando até o reino de Granbell. E esse reino é um reino só de máquinas. E quando ela chega lá, ela é muito bem recepcionada pelas máquinas, afinal eles não recebiam a visita de um humano há mais de 100 anos. E começam a tratar ela super bem, dando para ela coisa para ela comer, coisa para ela vestir e tudo mais. Ela se sente realmente como se fosse uma rainha. E é nesse reino de Granbell que a Rebecca conhece o Shiki, né? Só que agora ele já está ali, adolescente, da mesma idade que ela. E aí a gente descobre que o Shiki, ele foi adotado quando ele era criança pelo Rei Demônio, né, que acabou adotando como avô. Então aquele avô que a gente viu dele lá, a máquina, na verdade não é o avô de verdade dele, é que adotou ele quando era criança. Porém, esse avô dele acabou parando de funcionar, que para as máquinas é como se tivesse morrido. E desde então o Shiki ele continua ali morando naquele reino, ajudando a consertar as máquinas que quebram. O rei de Granbell descobre sobre a Rebecca e o rei parece não gostar muito dos seres humanos. Então, no outro dia, ele acaba prendendo a Rebecca e ameaçando queimá-la viva. Porém, o Shiki acaba indo salvar a Rebecca, só que ele é impedido pelas outras máquinas, aquelas mesmas máquinas que estavam tratando bem a Rebecca. Essas máquinas pareciam estar sendo controladas por uma espécie de vírus, e queriam matar a Rebecca, pois eles estavam dizendo que os humanos eles somente usavam as máquinas e descartavam elas depois que elas não serviam mais para nada. Pois há muito tempo atrás, o reino de Granbell era composto por humanos e máquinas, porém os humanos acabaram fugindo, deixando as máquinas sozinhas. O Shiki então luta contra o rei de Granbell, e ele o derrota usando o seu poder, que se chama lá na história engrenagem de éter, que ele fica lá com os símbolos na mão, fica todo poderoso. A Rebecca se solta e junto com o Shiki e com o Happy, eles acabam fugindo do reino de Granbell na sua nave, né? E essa nave era justamente o que o rei do reino queria roubar da Rebecca, por isso que ele queria matá-la.
É daí então que nós somos apresentados ao universo da história. E é realmente, literalmente, né, um universo, porque a história se passa no espaço. Esse espaço ele se chama Sakura Cosmos. E cada estrela é um reino diferente, né? Então é como se fosse um planeta, né? A gente tem os planetas, tem as estrelas, só que cada uma delas é um reino diferente, que eles podem visitar. A Rebeca, ela tem o objetivo de visitar lugares bacanas para gravar e postar os vídeos no seu canal. E o Chique, como ele não conhece nada, ele quer conhecer novos lugares. Então é aí que a gente começa a aventura deles para visitar todos os reinos e todos os lugares possíveis. Olha, agora sobre a minha opinião do que eu achei desse primeiro capítulo. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não gosto muito de Fairy Tail. Já teve um tempo que eu gostei muito de Fairy Tail, só que a história ela acabou me enjoando porque eu não gosto muito do estilo do Mashima de levar as histórias dele, né? E eu não queria ler Eden Zero porque, sei lá, eu já tive uma experiência muito ruim com o Mashima. E olha que eu já li as duas obras dele, Rave Master e o Fairy Tail. E pra mim ia ser muito mais do mesmo, mas aí vocês insistiram tanto que eu resolvi ler. Quando eu vou ler ou assistir uma coisa que eu já sei que eu não gosto, eu leio de mente aberta. Então eu esqueço tudo ali que eu não gosto para eu ter uma experiência melhor. E acreditem, eu li o Eden Zero com a mente mais aberta possível, só que a história realmente não conseguiu me agradar. E justamente pelo Mashima. Parece que ele não consegue fugir da zona de conforto dele. Nas histórias dele, ele muda sempre o universo. Então lá no Rave Master a gente tem algo mais medieval, no Fairy Tail a gente tem as guildas, também algo mais, um pouco medieval, mas misturando a magia que a gente não tinha tanto no Rave Master. E agora no Eden Zero parece que vai ser em um universo de planetas, né? Algo fora do fixo, assim, da Terra fixa, né? Porém, ele não muda os objetivos dos personagens. Então, sempre as histórias dele não começam com algo que você vai conseguir imaginar um começo, um meio e um final. Porque a Rebeca, ela quer visitar todos os lugares possíveis para ela fazer os vídeos dela. E o Chique também quer conhecer os lugares porque ele não conhece nada. Então, qual que é a ambição dos personagens? A história, a gente vai ter a história inteira só isso, deles irem lá viajar. É isso, as obras do Mashima são essas. Ele pega, ele imagina um arco, monta ali, só que sem pensar naquilo no futuro. Ele só vai criando as histórias. E este estilo dele realmente não me agrada, porque é algo que, pelo menos pra mim, me enjoa com o tempo. Eu fico, sei lá, eu não consigo ler imaginando um final bom para a história, né? O Mashima, ele sempre coloca isso nas histórias dele e é algo que eu realmente não consigo gostar. As histórias dele, né, são sempre a mesma coisa, só que com personagens diferentes. E olha que nem tão diferente assim, né? Porque vamos combinar que o Chique, ele é a cara do Natsu e a Rebeca é praticamente a cara da Lucy. Já deu para perceber que a gente vai ter mais poder da amizade aqui no Eden Zero, uma coisa que em Fairy Tail ele explorou a vida toda. Mashima, histórias shounen não são só sobre poder de amizade, você pode explorar muitas outras coisas. É isso que eu não gosto nele, viu? Ele usa sempre a mesma fórmula. A gente tem histórias de vários autores que eles já criaram outras histórias, mas dá pra ver que eles vão tentando coisas novas e não fica muito naquilo da história anterior. O Mashima não consegue sair disso, né? Ele, sei lá, Mashima. E agora também não só falando do Mashima, né? Eu não sei o que a Shonen Magazine tem contra personagens assediando as personagens femininas, né? Porque o Chique, ele é praticamente um Meliodas e a Rebeca é praticamente uma Elizabeth, né? O Chique fica lá querendo olhar a calcinha dela, querendo olhar ela pelada, apertando os peitos dela, né? Não que pra mim isso seja algo polêmico nem nada, mas pô, tudo nas histórias da Shonen Magazine a gente tem muito disso, né? Então pra que colocar isso de novo nessa história?
E sem falar que o Mashima ainda continua abusando um pouquinho ali do eti nas suas histórias. Então a Rebecca é uma personagem que tem seios fartos, né? E ele sempre que pode colocar uma cena em que os peitos dela ficam em evidência, ele vai colocar, e nesse primeiro capítulo a gente já viu muito disso. O rap foi uma coisa que também realmente me incomodou na história. Sei lá, é legal o autor usar personagens de outras histórias em uma outra, mas ele não deu uma diferença do rap do Fairy Tail, é praticamente a mesma coisa. E eu quero só ver como que ele vai adicionar o Plu na história e se ele não vai ficar random como ele ficou em Fairy Tail. Uma outra coisa que também eu não gosto nas obras do Mashima é que ele ameniza muito as coisas. Quando você acha que vai ter ação assim, que vai ter aqueles planos maléficos, que você realmente está vendo ali um vilão já no começo da história, ele vai lá e corta todo o clima. Vocês lembram que eu falei lá na review que as máquinas pareciam que estavam sendo controlados pelo rei? Na verdade, galera, não tinha nada sendo controlado. As máquinas, elas estavam tudo encenando, porque o objetivo delas e do rei era que o Chique fugisse mesmo do reino de Granbel. Porque o avô dele, né, o Rei Demônio, tinha contado que as máquinas uma hora iriam parar e ele não queria que o Chique ficasse sozinho ali no reino. Então, as máquinas já bolaram todo esse plano de que se um dia um humano chegasse lá, eles iam fazer de tudo para que esse humano levasse o Chique embora. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente viu no começo não foi nada. Se você gosta de história shonen porradaria com violência, aqui que você não vai ter nada, porque vai ser também tudo amenizado. E galera, já deu pra ver que basicamente vai ser um Rave Master 3.0, Fairy Tail 2.0. Vai ser aventura sem fim até o Mashima enjoar, porque ele faz os arcos da forma como ele quiser, ele não faz pensando no que pode acontecer no futuro, ele já mostrou muito em Fairy Tail que ele improvisa demais, só vai pensando nas coisas depois. Vai ser uma história aí sem fim. Logicamente a gente vai ter muito protagonismo na série, e também vai ter, provavelmente, um final bem bosta. Mashima já é um autor muito famoso, então eu garanto que essa obra aí vai durar anos e anos, assim como o Fairy Tail durou. Vou continuar acompanhando? Provavelmente não. Só se o mangá sair, porventura, ou encadernado aqui no Brasil futuramente, comprar, vou acompanhar, mas realmente não vai ser aquela obra que eu vou ler com afinco, né? Vamos ver até onde vai durar, e eu quero só ver aonde que o Mashima vai inovar, né? Que ele falou que essa história vai ser uma história de fantasia jamais vista. Pelo que ele me mostrou no primeiro capítulo, não vi nenhuma inovação. Lembrando que essa é a minha opinião. Se você ainda não leu o capítulo, eu aconselho que você leia e aí você tire as suas próprias conclusões. E depois você vem aqui no vídeo e coloca nos comentários o que você achou. Então, pessoal, essa foi a minha review sobre o capítulo 1 de Eden Zero. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes, aí assim você sempre vai receber os vídeos. E se preparem que mês de julho tem muita coisa boa vindo aí no canal. Então, se eu fosse você, eu clicava já nesse sino 2 vezes. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e tchau!